gravando. Boa Boa noite. noite, Nossa, gente. não Ai, eu sei tô se eu muito deixo a feliz de luz estar aqui. apagada ou a luz acesa. O que você acha melhor? Assim tá ótimo, pra mim tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Muito boa noite, pessoas bem nutridas. Estou aqui com a Luísa na live de hoje, que tem um blog de cabelos. Então, hoje Boa... daremos ênfase aí no couro cabeludo, na saúde capilar, que muitas pessoas esquecem de tratar via alimentação, ficam só no shampoo ou é numa medicação antifúngica. Então, hoje vamos conversar sobre detalhes, vamos nos aprofundar mesmo, né, Luísa? Com certeza. Nutri, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações com você, porque, de novo, eu vou agradecer porque você transformou minha vida. E eu Ah, espero que imagina. você ajude todas as pessoas que me acompanham e que eu recebo muita mensagem de muitas pessoas. Como eu falo de cabelo, eu sempre estou ativa falando sobre queda capilar, né? E é uma queixa muito comum entre as pessoas que me seguem, que elas têm queda capilar, que têm dermatite seborreica, caspa, que sempre está tentando tratar com shampoo anti-caspa. Já foi a dermatologista, já utilizou remédio via oral e nunca teve nenhum benefício, nenhum resultado positivo fazendo esses tratamentos. E aí eu te descobri e eu espero que todo mundo tenha conhecimento, né, a respeito da alimentação e de como isso pode ajudar realmente na saúde também do couro cabeludo e do cabelo. Exatamente, você disse tudo, Luísa. A primeira, quando a gente tem uma dor, algo que nos incomoda, a primeira busca é por uma solução imediata, algo rápido. Então a gente vai buscar algo que tire essa dor, esse incômodo. Então quando você está com um problema no cabelo, deixa eu ver qual é o shampoo que eu tenho que usar, qual é o produto que eu tenho que passar no couro cabeludo. Partindo do princípio que a maioria das pessoas higienizam o cabelo errado, a gente já começa, já parte ali, não é a minha área, é isso que eu vou falar agora, essa área mais de quem é especializado em cabelo, mas é importante a gente tocar nesse assunto porque talvez muitas pessoas que estão aqui não sabem disso. Você que, né, fala bastante sobre isso, até pode Uhum. complementar essa parte aí que não é da minha Sim. área. As pessoas vão higienizar o cabelo, elas começam pelo couro cabeludo com shampoo e lavam o cabelo inteiro com shampoo que não é adequado para o seu Sim, cabelo e higienizam o cabelo inteiro. Mas aí exatamente. é uma coisa bem específica aí que talvez depois você possa fazer um fechamento. Agora, com Uhum. relação aos incômodos do couro cabeludo, o problema está no diagnóstico. As pessoas não conseguem identificar qual é o problema que elas têm no couro cabeludo. É uma caspa persistente, uma coceira que incomoda, é uma vermelhidão no couro cabeludo. Então é importante que as pessoas que estão com queixas no couro cabeludo identifiquem o que é realmente esse problema. Se não consegue perceber, ter a certeza do que está incomodando, ir até um profissional para que esse profissional possa ajudar. Porque se é por fungo, é um pouco mais fácil de identificar. Eu falo isso mais por experiência clínica, porque quando é fungo, é uma coceira que fica uma vermelhidão no couro cabeludo, tirando aí psoríase e outras doenças, tá? Uhum. Fica um vermelhidão e fica amarelado. E é algo que precisa ser tratado também via alimentação. Não adianta só passar o shampoo ou tomar algo via oral, porque o problema vai persistir. Se você não tratar a raiz, né, a causa ali daquele problema, a pessoa vai usar uma medicação, algo pontual, e aquele problema vai voltar, tá? Então, não sei se muitas pessoas que te procuram têm um problema, Sim. questionam de algo fúngico, ou se é mais por desnutrição, por falta de absorção de nutrientes. Nutri, eu quero compartilhar até com você uma experiência, e foi isso que me fez buscar você para a gente fazer essa live, né? Porque há um tempo atrás eu fiz uma live conversando com as meninas que me acompanham aqui no Instagram, e algumas delas começaram a relatar, né, essa questão do couro cabeludo que eu trouxe para você, da queda, da caspa, da dermatite, massinha, aquela massinha meio úmida no couro cabeludo. E aí eu comecei a falar sobre o seu trabalho. Eu comecei a falar que isso pode ser, junto com outros, né, sinais que o corpo dá, pode ser uma síndrome fúngica. Eu também falei sobre a candidíase de repetição, falei sobre os problemas de pele, falei sobre micose, e a maioria delas, se não todas que estavam na live, se identificaram
com algum dos outros sintomas. Então, elas não apresentaram apenas um caso no couro cabeludo, mas sempre trazendo, como você sempre traz aqui, né? Algum probleminha de pele, coceira, trazendo uma micose, uma manchinha na pele que não sabe de onde veio. Então, foi isso que realmente me fez buscar você, porque por mais que a queixa às vezes comece no couro cabeludo, sempre vão ter outros sinais, né? E que aí eu tô fazendo, né? Depois que eu conheci você, comecei a fazer algumas coisas por teste mesmo, para ver como ia funcionar. E assim, eu posso garantir para vocês, todos que estão aqui, que em mim tá funcionando muito bem. Eu já tive uma redução muito grande na queda do meu cabelo. E entre outros sintomas também, que já tô sentindo uma diferença incrível na saúde do cabelo também e do couro cabeludo. É mais ou menos isso. Não, tá ótimo. Você conseguiu entender muito bem o que é síndrome fúngica, porque, claro, o incômodo capilar, a caspa, uma coceira persistente, é a sinalização que algo está errado. Às vezes pode ser uma coisa simples, um banho quente, uma higienização incorreta, mas se algo persiste junto com outros sinais e sintomas, aqueles que eu acabo falando por repetição, porque são os mais comuns que você citou, o incômodo da pele, uma infecção de repetição como a candidíase, a língua branca, bolinhas ali atrás do braço. Então, o corpo ele vai sinalizando de diferentes maneiras. A micose, que não vai embora. Então, tem pessoas que têm micose nas unhas ali há 5, 10 anos e vão juntando essas informações e conseguem identificar que está num quadro fúngico persistente, que pode ser chamado de síndrome fúngica, supercrescimento fúngico ou desbiose fúngica intestinal, dependendo aí dos sinais e sintomas. E assim, a causa é multifatorial, né? Pode ser um gatilho lá no passado, iniciado no passado, como eu falo sempre que é importante olhar a sua linha do tempo, entender como que foi aí a sua relação com a comida, com seu estilo de vida, suas escolhas, e até um momento que teve o gatilho mais importante, né? Que foi aquilo que causou um desconforto maior, que daí você vai buscar alguma coisa para retirar aquele incômodo, que pode ser um problema capilar, né? Ah, meu cabelo não para de cair, meu cabelo tá caindo muito, tá coçando meu couro cabeludo e junto com isso eu tô com um problema intestinal, tô com um problema na pele, é uma junção ali de problemas, né? E aí, né, Uma tem que live. tratar a causa. Desculpa, Nutri, deixa eu te perguntar uma coisa. Em uma live que eu participei sua aqui, você falou uma coisa que foi bem interessante em relação a utilizar o vinagre de maçã no couro cabeludo para ajudar a combater o sinal de caspa, de dermatite no couro cabeludo, não foi isso? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque se a pessoa Aham. está com quadro fúngico, está com síndrome fúngica, está com irritação, ela não deve fazer isso. Isso é mais para uma questão de manutenção. Se Certo, está no quadro perfeito. fúngico, não se deve usar vinagre, inclusive tomar cuidado até para utilizar excesso de vinagre na alimentação enquanto está fazendo o tratamento para a síndrome fúngica. Depois pode utilizar, Ah, mas então, na para... verdade, ele acaba prejudicando durante o tratamento, caso a pessoa esteja com a síndrome fúngica. Porque o couro cabeludo, quando a pessoa está com um quadro fúngico, está irritado. Então, Uhum, qualquer coisa, até sim. dependendo da qualidade do shampoo, se o shampoo tem muito corante, muito aditivo, isso vai irritar mais. No processo de recuperação, menos é mais. Por isso que a alimentação mais clean faz com que seu corpo se Perfeito. recupere melhor. Se você faz muitas receitas, mistura muitos ingredientes, para fazer a digestão de alimentos que são difíceis para o teu corpo, porque o corpo ele foi feito para dar certo, para conseguir fazer digestão, para eliminar aquilo que não faz bem, absorver o que precisa, não deixar passar invasores. Só que nós estamos envelhecendo, né? A cada dia, estamos aí com as nossas células um pouco mais debilitadas. É necessário que a gente tenha um pouco mais de atenção, principalmente quando estamos imunodeprimidos. O corpo está mostrando que algo não vai bem, então a gente tem que reparar um pouco mais ali nos alimentos para que você tenha uma melhor absorção. E isso também para produtos externos. Então os dermatologistas de linhas, da linha mais integrativa, eles falam todos os componentes ali que você tem que tomar cuidado, evitar ali o contato com aquilo, porque sobrecarrega, né, o processo de detoxificação que faz o seu corpo eliminar o invasor. Porque o fungo, ele libera toxinas.
Então, essas toxinas precisam ser eliminadas ali também durante o tratamento, que está dentro do corpo, que é a fase de reação de eliminação dos fungos. Eu falo bastante. Quando você está nessa fase de reação de eliminação, você tem efeito colateral. Então, imagina, você está tendo efeito colateral e talvez você esteja usando um produto que pode irritar, que pode agredir, nessa fase não é tão interessante. Entendi. Eu tenho uma dúvida que, assim, eu até relatei também em uma das lives aqui, eu mandei mensagem falando sobre isso, que com o tempo, e eu já venho sofrendo com esse problema, né? Alguns sintomas da síndrome fúngica em minha vida durante alguns anos, uns 2, 3 anos com isso. E eu senti que meu cabelo houve um afinamento, não só a queda, mas eu sinto que meu cabelo também ele ficou um pouco mais fino. E agora, bem antes da gente começar a live, você soltou um post onde você falou um pouquinho, né, sobre quais são os componentes que ajudam, favorecem, né, no cabelo saudável, a ter um crescimento de cabelo saudável. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Posso sim. Quem tiver dúvida pode mandar as dúvidas que no final a gente separa um tempinho aí para responder. Então, o cabelo, a base dele é proteína. E tem a parte dos minerais, mas a base é a proteína. Só que quando o seu corpo ele vai priorizar algo, não vai ser o lado externo, vai ser o interno. Então, talvez, com o passar do tempo, a demanda de proteína que você consumia para a sua fase de vida na adolescência era uma que você manteve na sua fase de vida atual, com o passar dos anos. E dependendo do estímulo de exercício físico da sua rotina, aquela demanda de proteína que você precisaria consumir para manter o aspecto do seu fio, a vitalidade do cabelo, não está sendo suficiente. E aí, junto com isso, tem a questão do intestino. Porque se a barreira do intestino ali não está funcionando muito bem, aquilo que você come, você não consegue aproveitar. Então, um exemplo, você come proteína em 3 refeições do seu dia. Mas não quer dizer que seu corpo vai conseguir absorver a proteína ali daquelas 3 refeições. Tem gente que exagera, né? Ah, vou colocar mais proteína aqui nessa refeição. Mas dependendo de como seu corpo está, ele não consegue aproveitar aquela proteína. Perfeito. Por isso que quando você está com o sistema imunológico comprometido, é importante você facilitar o processo digestivo. E tem alguns E aí alimentos que entra podem também ajudar... a parte do... Desculpa. Não, imagina, não, tem vários alimentos. A maioria dos alimentos que nos ajudam são fáceis de serem consumidos, encontra-se facilmente em supermercado, o grupo dos tubérculos, das proteínas comuns. Não tem nenhuma proteína, carne, frango, peixe, porco, que não possa ser consumida. Quem é vegetariano tem uma atenção redobrada aí para a questão da associação de proteínas, para que tenha o consumo, porque a proteína é como se fosse vários tijolinhos que a gente chama de aminoácidos que formam a proteína. Então, se falta um tijolinho, não forma a proteína completa. Então, dependendo da alimentação do vegetariano, tem a falta desse tijolinho. No caso de uma pessoa que come a proteína animal, ela tem ali os tijolinhos completos. Mas ela precisa digerir e absorver. Ah, Sheila, mas como que faz para digerir e absorver bem esses alimentos? É cuidar daquilo que você come, das combinações, das misturas. Quando eu falo assim, mas eu misturo, qual é a mistura desses alimentos que comprometem aí a absorção, a digestão? São as proteínas de difícil digestão. As proteínas de difícil digestão estão presentes em alimentos bem tradicionais da alimentação popular, que é o grupo do trigo, centeio, cevada, o grupo do leite. O grupo do ovo em excesso. Então, as pessoas que costumam colocar ovos em 2 refeições aí, 7 vezes por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Por isso que eu digo que, às vezes, as receitas podem, não digo que todas as receitas, mas normal é combinar algum desses alimentos. Pasta de amendoim, o amendoim é uma proteína de difícil digestão, tá? Então, isso é na fase sim, você está com o sistema imunológico comprometido, você percebe que o teu cabelo não está legal, você está com sinais e sintomas aí que apontam supercrescimento fúngico, porque síndrome fúngica, gente, todo mundo vai ter em algum momento da vida. Bebezinho tem. Por que o bebezinho tem? Porque depende da alimentação da mãe. Né? Depende ali do ambiente que ele vive.
Depende da programação metabólica dessa criança, do pai e da mãe, da fecundação. O negócio ali, ó, é muito lá atrás. Lembra que uma mulher já nasce com os óvulos. Então, os meus óvulos foram produzidos quando minha avó estava grávida da minha mãe. É complexa, assim, a cadeia. Mas claro que nós temos que pensar no hoje. Então, se o meu corpo, ele dá sinais e sintomas que alguma coisa não vai bem, o que eu posso fazer hoje para melhorar? Desculpa o barulho que eu tô do lado de fora aqui da... Não, tudo bem. Não sei se tá, não sei se tá com ruídos aí. Não tô escutando, não. Não? Então, o nosso corpo, ele dá sinais e sintomas todos os dias. E dentro das nossas possibilidades, daquilo que a gente está disposto a fazer, porque é igual uma conta bancária. Essa conta bancária, ela pode ficar negativa ou positiva. E aí depende da gente cuidar dessa conta bancária. Com os anos, a gente pode ir deixando ela positiva ou não. Se ela está negativa, se alguma coisa a gente fez, descuidou para que tivesse o quadro de síndrome fúngica, agora chegou o momento de deixar essa conta bancária positiva. E aí tem várias formas de fazer. Eu tenho o meu método, que é o método que eu ensino, que você já deve ter visto eu falar sobre ele, que eu ensino através do e-book, e agora eu vou abrir pelo Você no Controle, que é uma forma mais guiada do tratamento, aí uma forma mais individualizada. E que eu estarei fazendo para começar mesmo, porque eu senti uma diferença incrível. E é uma coisa que eu sempre falo às meninas, é que a gente vê muito, né, nesse mundo, na blogosfera que a gente chama, muita gente sempre falando projeto Rapunzel, usa shampoo bomba disso, usa shampoo bomba daquilo, utiliza produto para fortalecer cabelo, mas eu sempre falei, antes mesmo de descobrir sobre a síndrome fúngica, que a alimentação é a base de tudo, porque se o cabelo ele não nasce bem, não tem como você manter um cabelo saudável, né? E aí você me contando tudo isso faz muito mais sentido, se encaixa perfeitamente com tudo aquilo que eu realmente acreditava. Uma coisa interessante que você falou do ovo, né? Eu, mesmo pesquisando muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, de ler. Como eu sabia, né, que o cabelo ele é constituído basicamente de queratina, tem água, precisa de ferro, zinco, né, para a composição, para ele ter um cabelo saudável, eu sempre fazia minha alimentação riquíssima em ovo, achando que estava abalando, né, achando que estava fazendo o melhor que eu podia. E como você explicou agora, não é bem assim. Outra coisa também que você já falou e que eu trouxe para minha realidade, que eu tenho sentido muita diferença, é que a gente coloca como costume em relação a essa coisa do ovo todo dia, de comer o mesmo tubérculo todo dia. E isso também não ajuda muito, né? Caso você tenha um problema de síndrome fúngica, você combater e tentar fazer com que diminua, né, essa proliferação do fungo em relação ao nosso corpo. E isso eu tenho aplicado há 2 semanas, tá, Nutri? 2 semanas que eu tô fazendo direitinho. Sempre como você fala, meu prato agora tem sido muito mato, proteínas variadas. E eu tô sentindo muita diferença em vários aspectos da minha vida. Ai, que bom! Fico muito, muito feliz de saber. E a internet é uma coisa maravilhosa, né? Olha só, eu consigo te impactar aí e você também consegue transmitir essa mensagem para tantas pessoas e é uma troca sem fim. Estamos aqui para isso, para evoluir. Então, quem está aí do outro lado que está passando por essa dor, tem algo que incomode, seja no couro cabeludo ou em qualquer região do corpo, tem tratamento. A questão está no momento de virar essa chave, igual a Luísa assumiu aqui, falou, não, eu virei a chave, coloquei ali como uma prioridade para eu consertar, não esperou o ano que vem, não esperou daqui 3 meses, não, é agora. E a questão do entendimento do que é alimentação saudável, a gente tem a nossa percepção de saúde com base naquilo que a gente acredita que é o melhor e que é o mais confortável para a gente. Então, o que é mais confortável, tem os alimentos ali que a gente foi expostos na infância e tudo mais. E tem também aquela questão a repetição é o mais fácil. Você já está acostumado com aquela repetição. E não tem problema a repetição de certos alimentos. A questão se percebe que o corpo precisa de uma recuperação, precisa de uma atenção maior, tem que seguir uma terapia nutricional. Por isso que a terapia nutricional, existem as manobras nutricionais,
que é igual a manutenção de um motor de carro. Então, meu carro não está funcionando muito bem. Peraí, deixa eu fazer a manutenção. Eu vou trocar o óleo. Não, agora chegou o momento dos pneus. Agora chegou o momento de eu ver a água. Não sei, eu não tenho um carro, mas eu acho que é assim. Chegou o momento de ver a água e assim por diante. No corpo é a mesma coisa. Cada fase da vida, nós temos que fazer a nossa manutenção. Chegou o momento de fazer a manutenção para a síndrome fúngica. Peraí, vou fazer a manutenção aqui, a terapia nutricional para isso. Chegou o momento de fazer uma programação metabólica porque eu quero gerar um bebê. Aí vira a chavinha para isso. Agora chegou o momento de quero o abdômen trincado. Aí vira a chavinha para isso. Mas claro que tem certas coisas que a gente consegue fazer juntas, né? Tem outras que não, que precisam ser priorizadas. Aí, Nutri, me fizeram uma pergunta aqui que eu gostaria de responder. E aí eu queria que você fizesse um comentário em relação a isso, tá? Perguntaram aqui o que eu consumo no meu café. Gente, antes de conhecer a Nutri, eu tinha uma alimentação, é até bem interessante falar isso. Eu já sabia que o meu problema de síndrome fúngica, que começou através de uma candidíase de repetição, ela tinha que ser tratada com alimentação. Só que antes de conhecer Sheila, eu não sabia como. Então, eu sabia que probiótico fazia bem, eu sabia que eu tinha que evitar carboidratos refinados, coisas industrializadas, açúcares, leite, mas eu não sabia como adicionar isso à minha alimentação. Então, eu achava que eu tinha que comer o mínimo possível e cortar tudo isso. Então, antigamente, meu café da manhã era sempre ovo. Ovo sem quase nada. Eu não variava entre as folhas, né? A gama que a gente tem realmente de verde que pode ajudar a gente nisso. E era ovo, eu tomava o kefir, que inclusive, gente, para quem me acompanha e não segue ainda a Nutri, ela já falou sobre os probióticos, que não faz sentido você tomar apenas o probiótico. Tô tomando aqui o poder, Nutri, de falar das coisas que eu já ouvi você falando. Tomar apenas o probiótico sem cuidar da alimentação de fato, sem você estar consumindo os alimentos que vão ajudar a fortalecer sua imunidade, porque ele vai passar e não vai fazer nada, né? Então, minha alimentação era basicamente ovo, consumir o kefir, às vezes uma fruta. E olha só que loucura, Nutri. Antes de te conhecer, eu achava que eu podia comer maçã. E era a fruta que eu mais consumia, era laranja, tangerina e maçã. E mesmo tendo todo o conhecimento que eu já falei para você de preciso cortar o carboidrato, preciso cortar o açúcar, mas ainda assim, por isso que eu agradeço muito por você estar fazendo esse trabalho, porque é muito importante trazer realmente à tona esse tipo de conteúdo, porque por mais que eu soubesse que eu precisava cuidar de minha alimentação, é muito difícil encontrar pessoas que de fato falem: olha, esse alimento aqui é bom, esse alimento nem é tão bom assim para você estar tratando isso. Então era basicamente isso. Hoje, depois de conhecer a Nutri, eu já tenho variado mais. Então, como eu já vi também em live ela falando que pode comer algumas frutas, que as frutas que a gente pode evitar mais é limão, tangerina, laranja, as frutas mais cítricas. Então, no café da manhã, às vezes eu vario entre melancia, uma banana com um pouco de canela polvilhado com aveia. Eu gosto de melão. Aí, às vezes, hoje em dia, faço bastante espaçamento entre o consumo de ovo. O kefir continua, porque é algo que eu já trouxe para minha vida e eu não consigo mais viver sem. E muita folha, gente. Eu tenho consumido muito orégano, tenho consumido muita salsa, pimenta preta, que eu já vi também a Nutri falando sobre, né, facilitar na digestão. Coentro também, então muita folha. No café da manhã eu tenho feito isso. Quando eu vou consumir ovo, eu coloco o verdinho ali em cima também. E assim eu vou, né? Continuo. Tô evitando também suco. Então meu café da manhã tem sido mais uma variação entre ovo, às vezes, com alguma dessas coisas que eu falei, com alguma fruta e o kefir. O kefir também, chia também eu utilizo muito. E Ótimo. Tem sido mais ou menos isso. Sim, está no caminho. E é engraçado que as pessoas que se identificam com síndrome fúngica, que percebem que eu tenho que virar a chave, estou com um problema, quando falam da alimentação, citam exatamente essas frutas. É o grupo ali do limão, laranja, tangerina, muita uva, muita fruta desidratada.
Ai, consumo uma granola com fruta desidratada dentro. Meu Deus. Mas é muita frutinha desidratada. E a questão aí dos sucos. Então, são alimentos que fermentam, né? Então, e os fungos, eles crescem em ambientes aí propícios. Qualquer alimento pode dar fungos. Se a gente for pensar na nossa fruteira ali, qualquer fruta pode ter fungos. Mas quando a gente pensa dentro do nosso corpo, o ambiente ele é diferente. Então a gente verifica na clínica, eu não aprendi isso sozinha, tem a professora Denise Carreiro, que é a mestre disso aqui no Brasil. Então ela dá as orientações de acordo com a clínica dela, que atua aí há mais de 20 anos, eu tenho 10 anos na área, a gente percebe quais são os sinais e sintomas e quais as pessoas têm uma resposta positiva e negativa, e tem também ali a questão dos estudos. Mas essas frutas que você citou, realmente durante o tratamento, até você entrar em remissão, é importante deixar de lado. Algumas pessoas consomem depois de um tempo normal, a maçã, por exemplo, a uva também, mas suco, eu sugiro que evite aí o máximo, que tome apenas um momento ali muito especial, tá? Suco verde aqui que alguém falou, é diferente você fazer o suco verde, que você prioriza a couve, e você colocar ali várias frutas para fazer esse suco e coar, então depende como você faz o suco verde, tá? Então, tudo depende. Agora, a questão da repetição do ovo, que muitas pessoas têm dúvidas por conta do consumo de proteína, ele pode ser ingerido, mas é importante dar um espaçamento mesmo para você deixar o seu intestino se recuperar, caso seja difícil para ele a digestão ali da clara, da proteína da clara, tá? Porque a gente não consegue ter certeza absoluta como é a digestão. A alergia tardia, ela acontece 5 dias depois que você come o alimento. Então, você fica repetindo esse mesmo alimento e aí você tem um excesso de sinais e sintomas, você se perde com a mistura de alimentos. Por isso que acontece o quadro das pessoas que têm rinite, sinusite, otite, aí tem um problema capilar, aí tem um problema de pele. Aí quando investiga a alimentação, tem uma série de alimentos ali de difícil digestão, então é importante ter atenção ali naqueles alimentos. Outra coisa que eu fazia antes de te conhecer é isso. Eu sempre misturava muito. E eu achava que eu estava tendo alimentação saudável, né? Porque eu sempre colocava muita coisa no prato. E agora eu tenho feito o menos é mais, né? Muita folha, proteína, ou às vezes um tomatinho, alguma coisinha mais crua também ali, variando no prato. E tem dado muito resultado. Eu vi um post que você fez, acho que ontem ou foi hoje, com a Jéssica dando um relato, né, dela. E eu me identifiquei muito com o relato que ela deu em relação aos gases. E isso é um sinal que muita gente negligencia, né? Que às vezes está ali associado a algum outro probleminha que a gente tem. E eu senti essas gases que ela fala no vídeo muito forte, a ponto de não conseguir ficar em pé, não ficar ereta, né? Eu tinha que deitar e não entender e achar que era apenas uma coisa que eu tinha comido e que tinha me feito mal e não associar realmente a uma alimentação que estava trazendo malefícios a longo prazo para a minha saúde, né? Porque, assim, gases são normais, gases demais não são. Então, é importante saber essa diferença. Tem pessoas que falam assim, eu como abacate, me dá um pouquinho de gases. Um pouquinho de gases, que seja confortável, que não te gere um desconforto contínuo, que você não tenha dores abdominais, um inchaço abdominal, isso é normal. Até porque doce, o açúcar, você vai comer um chocolate, vai te dar gases. Né? Então, você deixa ali de comer o chocolate? O abacate deixa, mas o chocolate não deixa, né? Pois é. Então, Perguntaram assim, aqui, ó, e o arroz? A questão do arroz é o seguinte, como eu disse, a contaminação fúngica em alimentos, ela é ampla. Existem as fiscalizações de vários setores diferentes, do milho, do trigo, do arroz, porém, dependendo de como é feito o transporte desse alimento até chegar à sua mesa, há riscos. Dependendo de como você conserva esse alimento na sua casa, há riscos. Levou ao fogo, eliminou o fungo? Sim, o fungo sim, mas a toxina não. Quer dizer que não tem que comer arroz? Não, eu estou dizendo que é um alimento, assim como outros, que podem ter ali a micotoxina. Existem vários tipos de micotoxinas, tá? Assim como tem no amendoim a aflotoxina, e tem os órgãos ali que fiscalizam, como eu disse. Mas, durante o tratamento, os alimentos que são mais fermentáveis e de difícil digestão, a gente deve
deixar um pouquinho de lado durante a terapia nutricional. Isso acontece com o milho também. Então, o arroz e o milho, eles fermentam, por isso que dá bastante fungo. Por isso que tem órgãos que fiscalizam eles. O trigo, se vocês jogarem aí na internet para ver as histórias que tem aí na década de 50, a questão da toxicidade que ainda não se sabia que existia, tinham caça às bruxas, eles chamavam, tinham lá um nome específico, eu não me lembro agora, por conta da contaminação, e as pessoas consumiam esses alimentos contaminados e tinham transtornos mesmo, comportamentais, problemas cognitivos, déficit de cognição, de fala, e achavam que essas pessoas estavam ficando malucas e faziam caça às bruxas atrás dessas pessoas. Mas isso era ocasionado por fungos. Por isso que excesso de fungos no corpo causa muitos danos, não só os externos que a gente percebe quando está num quadro um pouco mais avançado, mas a questão da cognição, da atenção, a vontade exagerada por alimentos específicos. Não está só num incômodo na pele, em algo estético. É algo interno mais complexo. Por isso que síndrome fúngica é algo que vai formando uma bola de neve. É um probleminha que vai juntando com outro. E a pessoa fala, tô com a micose ali, mas já tá ali há anos. Tô com esse incômodo ali, mas já tá ali há anos. E aí forma uma bola de neve que tem tratamento, mas precisa querer virar a chave. Nutri, eu vou até relatar aqui também uma coisa que eu descobri conversando com minha família aqui. Meu padrasto, ele lida com a micose que ele tem no dedo do pé há 30 anos. E ele já acostumou com isso por nunca já ter utilizado remédio e não conseguir tratar de fato. Já foi a vários médicos, como você já falou também em live. E eu tava contando a ele exatamente isso. Tanto que ele se empolgou. Ele falou, vou fazer também essa alimentação. E é impressionante como isso acontece. Comigo mesmo, como eu falei, começou com a candidíase de repetição. Apareceu, né, a dermatite seborreica. Mas eu sentia muito cansaço. Eu já fui a clínico geral para ver esse cansaço. E ninguém nunca soube me dizer o que era. Eu já estava assim, sem saber realmente o que fazer. Junto com isso, algumas manchinhas na pele que aparecia, depois voltava. Então, sempre está conciliado, gente, com alguma coisa. O fato de eu trazer a Nutri é que é exatamente para isso, para vocês, se vocês, caso se identificarem com mais de um desses sintomas, inclusive, fazendo de novo uma vez da Nutri, ela tem aqui no destaques dela no Instagram, um destaque que mostra quais são os sintomas para você, de fato, descobrir se você tem ou não a síndrome fúngica. E é isso. A questão da micose, ela é isso mesmo. Acha-se que é só um problema estético. Eu estou com um problema na minha unha. Mas o quadro de síndrome fúngica, certamente, não vou falar que sim, com certeza, mas é 90% de chance de estar instalado ali na pessoa que tem um quadro de micose na unha. Quando há muito tempo esse quadro de micose, pode já estar na matriz da unha, exige um tratamento aí um pouco mais rigoroso. Mas não é normal ter micose, não é normal ter problema de pele, não é normal ter infecção de repetição. Tem que tratar, e quanto antes você tratar, melhor. Porque essa questão da fadiga, do cansaço que você relatou que você ia no clínico e não entendia por quê, é algo que, com o passar da idade, a gente tem que pensar que vai tendo depleção também de hormônios. Então a gente junta um quadro fúngico com uma baixa hormonal, você para de produzir. Às vezes você para de produzir dentro da sua relação, da sua vida familiar, do seu casamento, seu namoro. E essa questão do namoro também, tem que tomar cuidado aí com o crush que escolhe, homens com as mulheres, né? Tem que estar todo mundo em sintonia, se cuidando. Porque, às vezes, uma pessoa se cuida, por exemplo, a Luísa sabe que existe esse problema, se cuida, mas aí o parceiro tem um problema fúngico e não se cuida. Tem que todo mundo estar em sintonia, se cuidar. Aí tem pessoas que falam assim, mas o meu parceiro não quer se cuidar. Aí o negócio... Troca de parceiro. Aí eu não quero causar divórcios, tá? Mas é um problema. Troca de parceiro. A sua saúde e seu bem-estar em primeiro lugar, gente. É importante estar em sintonia, porque assim, fungo, se a gente usa o sapato de uma pessoa que tem, pode sim passar a questão da dermatite, se for por fungo, porque tem os casos que não é por fungo, é algo multifatorial, pode ser por fungo ou por não, tá?
Aí tem um caso que é por fungo que sim, se você entrar em contato com uma pessoa que tem e você estiver com a sua imunidade comprometida, aí você tem a chance sim de pegar, né? Aquela questão da bactéria e do vírus. Ah, eu estou num ambiente que tem uma bactéria, que tem um vírus, quer dizer que todo mundo que está ali vai se contaminar? Não, existe o risco. Algumas pessoas sim, outras não. Depende muito da imunidade no poder de absorção dos alimentos, dos nutrientes, porque cada um tem um DNA único. Cada um. Nós somos únicos. 50% do seu DNA, pai e mãe. O seu poder de absorção é só seu. Não é igual o seu pai, igual a sua mãe. Não, é só seu, porque o seu DNA é único. Ah, quer dizer que a culpa de alguma coisa dar errado no meu corpo é do meu DNA? Não, a culpa do nosso corpo não funcionar em algum aspecto é porque talvez eu esteja fazendo algo errado na minha rotina. E se eu entendo o que é melhor para mim, fica mais fácil de eu corrigir. Né? Ó, Eu tem entendo que... muita. Pode Desculpa, falar. Nutri, mas tem Não, muita imagina. gente aqui perguntando do cuscuz, porque você falou do milho, ficou todo mundo preocupado com cuscuz. E aí, É, Nutri? quando eu falo de um alimento assim, por exemplo, eu falo do arroz. Aí muitas pessoas perguntam, mas o arroz integral? Ah, o arroz castanho, o arroz vermelho, né? Que no sul o pessoal come os arroz diferentes. Arroz é arroz, o grupo do milho é a mesma coisa. Então, entra todos os alimentos daquela classe, tá? Só que assim, gente, quando a gente faz a terapia nutricional, quem entra no tratamento entende isso de uma maneira um pouco mais clara. Às vezes nem tudo precisa ser feito automático, junto. Ah, eu tenho que tirar de uma vez todos esses alimentos. Não, a terapia nutricional exige um entendimento. Você vai observar a repetição de certos alimentos na sua vida. Antes de você entrar com as suplementações, você vai fazer um rastreamento metabólico, que até disponibilizei gratuitamente lá no grupo do Telegram, tem aqui no perfil também, de desbiose, para você se conhecer, para você enxergar, assim como a Luísa enxergou a alimentação dela, ela viu que ela estava repetindo. Quer dizer que você nunca mais vai poder comer os alimentos que você gosta, mas você vai observar mais a repetição desses alimentos, porque são alimentos que favorecem o crescimento fúngico. O fungo vai ficar aí no seu corpo para sempre. Eu tenho fungo, todo mundo tem fungo. Todo mundo tem bactéria também dentro do corpo. Isso é normal. Agora, o que a gente faz para alimentar o crescimento desse micro-organismo que precisa ser cuidado? O que foi feito para crescer esse micro-organismo? A alimentação é um ponto. Aí tem as outras questões também, que é a repetição de determinados alimentos, a falta de alguns alimentos. Então, não é só tirar, tem que incluir os alimentos certos. Tem vários alimentos que protegem aí o nosso DNA, que formam um escudo aí de proteção. Tem que pensar que o nosso corpo é uma batalha. É uma batalha todos os dias que tem ali dentro do nosso corpo, contra várias coisas. Então a gente precisa dar ali suporte para o nosso batalhão, dar roupa para eles, dar sapato, dar escudo. Se faltar algum escudo é ótimo, né? Mas é Quem usa verdade. escudo. Então dá todo o suporte aí para o nosso batalhão chamado imunidade. Então se alguma coisa falta para o nosso batalhão, ali o invasor fica à disposição para fazer o que quiser dentro do corpo. Pesquisando, eu vi uma coisa que eu achei bem interessante, é porque eu não sou da área, né? Mas descobri que o nosso intestino é como se fosse nosso segundo cérebro e que ele tem que estar em harmonia com realmente saudável para manter nossa imunidade bem, não é, Nutri? É muito Isso. importante isso. E depois que eu absorvi isso para minha vida, eu realmente tenho prestado muito mais atenção a tudo que eu tenho consumido. Porque, me corrija se eu falar alguma besteira, alguma coisa errada, mas assim, a síndrome fúngica, pela pesquisa que eu fiz, ela tá ligada à desbiose intestinal da seguinte forma, como a gente tem, né, nossa imunidade e que por algum motivo pode ser que essa imunidade ela caia, pode ser por estresse, pode ser por muito tempo, né, fazendo alimentação inadequada. E isso faz com que o fungo ele comece a se proliferar de forma mais rápida, né, muito acelerada, em desequilíbrio, e isso que causa todos esses sintomas que a gente está tratando aqui, é mais ou menos isso? Isso, 70 a 80% da nossa imunidade depende do intestino. E por que depende do intestino? É porque lá onde tudo acontece. A absorção de nutrientes acontece lá. Então, se está com falha, alguma coisa não está indo bem,
Hoje já se sabe, há muitos estudos que identificaram que a barreira é o intestino. Na verdade, já se fala sobre isso há muitos anos. Mas as comprovações científicas, né? Que saíram os estudos aí afirmando isso. E aí existe a disbiose bacteriana e a disbiose fúngica. Há pessoas que têm as duas coisas e tem pessoas que têm a prevalência para a disbiose fúngica, que são esses sinais e sintomas que vocês escutam falar bastante, que é aquilo que está na cara que a pessoa tem um problema fúngico. Quando a pessoa tem dúvida, um exemplo, eu tenho o intestino irritável, síndrome do intestino irritável, e eu não tenho nenhum quadro fúngico, essa pessoa está mais para disbiose bacteriana. Mas independente do tipo de disbiose, porque o nome disbiose, gente, quer dizer desequilíbrio. Disbiose do organismo, é o corpo todo. Então, a disbiose, ela acontece no intestino porque o intestino é o que representa a sinalização para o nosso corpo. É uma sinalização do sistema imunológico, das células. Então, o mecanismo é lá. Então, se você está com deficiência imunológica, por isso que é falado que o intestino é o primeiro agora, cérebro, né? Eu uso o termo que é o primeiro. Então, precisa cuidar do intestino. Precisa fazer a recuperação, a restauração das células intestinais. E se a pessoa continua enviando alimentos que o intestino não aceita bem, não consegue digerir, aí continua com um problema imunológico. Por isso que essa questão assim de, tu pode comer de tudo um pouco? Pode, mas depende qual fase você está. Você está numa fase ótima de saúde? Então você pode se dar o prazer de comer de tudo um pouco e tudo mais. Mas se você não está numa fase ótima, assim quando uma pessoa está doente, internada, ela está numa cama, exige uma dieta específica para a recuperação daquela pessoa. A questão do quadro fúngico é que a gente não fica na cama. A gente continua fazendo tudo. Então a gente se dá o prazer muitas vezes, só hoje, só isso. Você até pode, mas lembra do saldo bancário. Seu saldo está positivo ou está negativo? Quando que você vai querer deixar seu saldo positivo? O prazo é com você. É um problema silencioso, né? Essa síndrome fúngica, ela vai aos pouquinhos e quando você vê, você já está tomada no meio disso tudo. E, gente, É porque não dói, né, Luísa? Então, como não dói, é diferente comparado a uma doença que gera uma lesão no corpo. Se doesse, apesar de que, no meu caso que foi eczema, que é a desidrose, doía, coçava e tudo mais. É um dos casos que eu tive na mão, tinha outros sinais de síndrome fúngica, não era só na mão. Mas tem alguns casos assim que a pessoa, quando percebe que tem, igual o caso da micose na unha, uma mancha na pele, pode ter a dermatite ali no couro cabeludo, mas não é nada que incomoda muito. Porém, quando vem, que aí tem os gatilhos, a pessoa usa, por exemplo, anticoncepcional há muito tempo, aí tomou antibiótico não sei quantas vezes por conta da infecção da amidalite, da otite, de algumas infecções que teve. Aí tomou antifúngico porque estava com a candidíase e depois apareceu outra coisa. Então vai uma cascata de gatilhos que chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E aí, quando não aguenta mais, aí vem ali a queda do sistema imunológico com tudo. E é quando a pessoa normalmente vira a chave. Aí ela fala, não, agora chegou a hora. Então, até existe a dor, né? Mas ela demora bastante para acontecer. Normalmente é 5, 10 anos. É igual um quadro de doença autoimune. O quadro de doença autoimune, ele não acontece em um ano. Estudos mostram que são gatilhos que vão acontecendo, de alimentos, inclusive, que o corpo não digere, não tolera bem, que são 5, 10, 15 anos se expondo a esses alimentos, né? E aí o próprio corpo combate as células do corpo, né? É uma doença que o seu sistema imunológico mata uma parte do seu corpo. Então, isso é um sinal, juntamente com o estresse, obviamente que tem erros aí na alimentação. Nutri, perguntar aqui sobre a dermatite atópica, se pode ter a ver com a síndrome fúngica ou não. Tem que olhar sinais e sintomas como um todo. Se você fala assim, eu tenho isso. Não, tem que ser um conjunto de sinais e sintomas. Então, você tem que ver lá na listinha de síndrome fúngica, que tem aqui no destaque, e você vai fazendo ali a sua autoanálise, como está o seu corpo, os sinais que ele dá. Então, tem que juntar os sinais e sintomas. Um só não é possível saber se é ou não. Isso, no destaque, gente, nos destaques da Nutri tem tudo lá. E foi assim que eu fui descobrindo também.
E fui gabaritando ali, ó. Fui gabaritando não, mas eu fui marcando, ó, esse pontinho eu tenho aqui, esse aqui eu também tenho. E aí eu fui realmente percebendo que era um desequilíbrio fúngico que eu estava sofrendo e que eu poderia tratar com alimentação. Sim, e é maravilhoso porque se a gente for pensar, os tratamentos até então sempre falava-se da medicação. Ah, você está com um problema fúngico, acredito que isso aconteceu com você. Se você procurar vídeos no YouTube, como que tratar a dermatite seborreica? Você só vai achar, olha, você usa o shampoo X, e aí se tiver bem severo, você vai lá e toma medicação. Ah, o fluconazol, o traconazol, todos os Nossa. óleos da vida. Ou o Esses shampoo. óleos, nossa senhora, já tô até cansada de tanto óleo que eu usei na minha vida. E aí é um protocolo que você toma ali durante 7 dias, 15 dias, cada medicação tem ali o seu protocolo padronizado. Porém, não trata a causa. Isso mascara sintoma. Então, tá, num primeiro momento, você fez isso uma vez, talvez deu certo naquela primeira vez. Quem fez várias vezes já percebeu que não trata a causa, porque a causa, ela é multifatorial. Então, é como a questão do carro. Está cuidando ali da manutenção do carro? Olhou pneu, olhou água. Tem que olhar vários pontos. O nosso corpo é um todo. Então, se eu trato só o meu pé, eu estou com um problema no pé, da unha do pé. Não, eu tenho que olhar o meu intestino, eu tenho que olhar a minha língua, eu tenho que olhar a minha pele. O meu corpo, ele funciona em harmonia. O nosso corpo não separa, né? Não funciona de maneira separada. Denise perguntou aqui sobre como o uso do anticoncepcional afeta na síndrome fúngica. O anticoncepcional, ele interfere na absorção de nutrientes, não só a questão da síndrome fúngica, e quando a gente pensa em medicações, no geral, corticoide, antibiótico, falar todas as classes de medicações, todas terão efeito colateral. Quando a gente vai escolher tomar uma medicação, a gente tem que colocar na balança pró e contra. E você tem que ler a bula, você não pode deixar terceirizar a sua saúde e falar assim, mas foi o médico que passou. Não, você precisa se informar e ver o que aquilo pode ocasionar na sua vida. Então, se você usa um anticoncepcional há não sei quantos anos, você também é responsável por isso. É importante você olhar a bula. E o anticoncepcional, além de interferir na absorção de alguns nutrientes, ele induz o corpo da mulher a estar em menopausa. Então, olha, uma mulher jovem, no seu auge da produção hormonal, está num corpo como se estivesse numa menopausa, isso a longo prazo não vai dar muito certo. Você começa a adoecer aos poucos, porque os hormônios, eles são bons para o nosso corpo, a produção hormonal. Os hormônios que deixam a gente bem vivos, conforme a gente vai tendo queda hormonal, a gente vai envelhecendo. Então, usar um hormônio que deixa o corpo da mulher como se estivesse numa menopausa e ainda interfere na absorção de algumas vitaminas, isso faz com que o intestino também fique sobrecarregado, porque ele precisa metabolizar essa medicação, porque o anticoncepcional é uma medicação. E o fígado também. Você tem que eliminar isso, tá? Então, o seu corpo ali está todo trabalhando todos os dias para eliminar as substâncias ali da medicação. E fora isso, você não toma só o anticoncepcional. Certamente você entra em contato com outras toxinas, outras substâncias que podem aí enfraquecer o seu sistema imunológico. Mas assim, de maneira bem simples, anticoncepcional enfraquece o seu sistema imunológico a longo prazo. Porque ninguém toma anticoncepcional só durante 6 meses. Toma 5, 10 anos, né? E isso que você falou, Nutri, agora é muito interessante, porque eu sempre tomava anticoncepcional, mas sempre por um período curto, porque eu não aguentava ficar muito tempo tomando direto, só que eu não sabia o que era que acontecia, né? Mas eu não conseguia passar de 2, 3 anos tomando anticoncepcional, porque eu me sentia muito mal. Tudo isso que eu falei, que eu senti, né, o cansaço, o corrimento, né, de repetição que aparecia, quando eu utilizava o anticoncepcional, vinha muito potencializado. E eu não entendi o que acontecia, mas agora você explicando faz todo sentido. E de fato, depois que eu decidi parar de tomar o anticoncepcional, ainda assim, tendo a síndrome fúngica, mas deu uma aliviada em todos os sintomas que eu sentia, incrível, assim, deu muita diferença. E é uma coisa realmente a se pensar, viu, mulherada, que vocês estão aí tomando anticoncepcional. Eu tomei, gente, também. Então, eu fiz parte disso. O meu mundo antes da minha formação, depois da minha especialização e tudo mais.
Levou-se anos para eu chegar às minhas conclusões para aplicar isso na minha vida também. E a questão do anticoncepcional tem mais risco ainda para pessoas que têm uma deficiência genética de um genezinho chamado MTHFR, que pode levar ao risco aí aumentado de trombose. Então, às vezes a mulher nem sabe, porque quando vai no médico, recebe a prescrição do anticoncepcional e você não sabe se você tem essa alteração genética. E aí você vai tomar o remédio ali sem nem ter certeza se aquilo pode te levar a ter uma trombose. É muito sério, é uma medicação. O anticoncepcional não é para tratar acne, não é para ser usado de maneira assim... Eu já recebi prescrição de antibiótico, de anticoncepcional, tudo para acne. O meu problema que eu tinha é gravíssimo ali, que eu já era um sinal e sintoma de que meu corpo não estava muito bem. E eu vejo muitas meninas jovens aí que continuam recebendo esse tipo de prescrição. Só que agora tem internet, assim como a Luísa achou... Nós temos muita informação na internet, por isso que tem que ter imersão e não ficar só ali na parte superficial do assunto, né? Porque, caso contrário, você fica pingando e às vezes não entende nada profundamente. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Gente, só antes de você falar, eu queria só avisar as meninas que estão perguntando sobre alimentação, sobre o que consumir no almoço, na janta, que a Nutri, ela tem vários posts no Instagram dela falando sobre quais são os alimentos que são muito bons para ajudar a combater a síndrome fúngica, os que a gente deve evitar. Então, dá uma olhadinha, depois que terminar essa live, lá no Instagram, quem não conhece, óbvio, a Nutri ainda, vai lá ver, porque ela tem muito conteúdo. Porque, como eu falei para vocês, eu ainda não comecei a fazer imersão com ela. Vou fazer a partir do dia 3, mas eu já estou readequando a minha alimentação de acordo com as dicas que ela passa no próprio Instagram dela, tá? Então lá tem muita coisa que já pode ajudar vocês aí, aos pouquinhos, mudando a alimentação de vocês, tá? E aí, Luísa, só para a gente fazer um fechamento aqui antes que dê o nosso horário. Aqui, por exemplo, o Gabriel falou que a dermatite, a causa da dermatite foi porque tomou muito corticoide e imunossupressores. E a causa do problema é a soma de várias coisas. Então, a exposição a várias medicações, a falta de alimentos, porque a gente tem uma tendência a repetir os alimentos que são confortáveis para a gente, a exposição a esses alimentos de difícil digestão, a não ter uma atenção aos sinais e sintomas do corpo, se acostumar com um sintoma ruim, porque algumas pessoas não, várias pessoas, nós temos uma tendência a se acostumar até com o que é ruim. Eu me acostumo até com um relacionamento que é ruim. Tem gente que se acostuma. Tem gente que se acostuma a sentir cansaço, fadiga, má digestão, problema de pele, ou problema capilar, que foi a abordagem inicial de hoje. Então é importante prestar atenção, seu corpo está dando esses sinais, e aí você ter ali a ação de colocar em prática novas atitudes que não são difíceis, mas que exigem um passo a passo aí a ser seguido, que é isso que eu ensino no e-book e também aí no método que abre dia 3 as inscrições. E quantas perguntas, Luísa, que não deu para a gente responder aqui na live, quem quiser me perguntar no último post que eu coloquei da micose no cabelo, que foi um gancho para avisar da live, pode deixar a sua pergunta lá, que é o último post que tem aqui. Tem as informações, tem um e-book gratuito no link do perfil, quem quiser saber mais. Quem quiser saber mais sobre cabelo, a Luísa, que é expert no cabelos cacheados. E o cuidado é do todo, né, Luísa? É importante a gente cuidar do lado de fora, usar bons produtos e tudo mais. Certeza. E a parte de dentro aí está sempre em observação. Estamos aqui nessa vida em evolução, em um processo de envelhecimento constante, que é natural, fisiológico, mas a gente tem que prestar atenção aí nas mensagenzinhas que o nosso corpo manda. Não precisa ficar bitolado, ai meu Deus, vai aparecer uma coisa, ficar desesperado, mas prestar atenção. Com certeza. E isso que você falou é muito importante, porque eu, como influenciadora, eu passo dicas de produtos, de como cuidar do cabelo. Eu sempre estou falando da importância da gente cuidar do couro cabeludo, que é a parte viva, né? Que faz com que nosso cabelo ele fique saudável. Se ele não está bem, o cabelo, ele, consequentemente, não vai nascer bem, não vai ficar bem, o cabelo vai cair. Então, é muito importante a higienização do couro cabeludo, mas eu não recomendo. As meninas que me acompanham sabem, eu não recomendo essas loucuras que muita gente fala de ficar de cabeça para baixo para fazer massagem para o cabelo crescer. Muita gente fica falando em
utilizar produtos caseiros, fazer mistura com shampoo industrializado, colocando algumas coisinhas. Isso pode, inclusive, causar um desequilíbrio do produto, do pH do produto e causar até um crescimento fúngico ali naquele produto e piorar até o quadro, né? Então, é muito importante isso. E eu sempre falo da importância realmente da alimentação junto com os cuidados que você tem com o seu couro cabeludo, com o seu cabelo, porque é isso que, de fato, vai fazer você ter um cabelo saudável, vai fazer com que você possa utilizar ele natural, utilizar ele alisado. Então, não adianta, gente. Não adianta também vocês ficarem apenas gastando dinheiro, rios de dinheiro, com produtos caríssimos, produtos que prometem que o cabelo vai engrossar, que o cabelo vai ficar incrível, se você não está cuidando do básico, que é a sua alimentação, para fazer com que seu cabelo cresça saudável, que você cresça forte, não é? E é isso que a Nutri está fazendo aqui. E eu agradeço muito a ela por estar fazendo esse trabalho incrível aqui no Instagram. Imagina, obrigada. Obrigada pelo seu convite, pela participação de hoje. E, gente, é continuar, é uma imersão mesmo no conteúdo. Então é importante que tenha um entendimento, talvez quem assistiu aqui de primeira a live de hoje, talvez não tenha se aprofundado muito no assunto, mas foi uma boa pincelada. Mas tem tratamento, assim como a Luísa já está fazendo, com os conteúdos que eu vou expondo aqui, tem como você aplicar, é algo que é contínuo, exige um tempo para você ter o seu entendimento, mas dá para ser feito, não é nada difícil, mirabolante. É importante entender e dar valor para o alimento. Quando você consegue olhar para o alimento dando o seu real valor, assim como algumas pessoas pagam caro no shampoo, né? Dar esse real valor ali para o alimento, tudo fica mais claro. E se você está passando aí, quem está do outro lado, por alguma dor, um incômodo muito grande, porque eu sei que a síndrome fúngica pode causar um incômodo forte em algumas pessoas, saibam que tem várias pessoas passando por isso. É porque realmente é um assunto que é pouco abordado, pouco falado. Então a pessoa fica com aquilo achando que está acontecendo só com ela, que só ela tem aquele problema. E não, gente, muitas pessoas têm. O problema é que normalmente a busca do tratamento é só na medicação e deixa a alimentação ali em segundo plano, tá? Então espero de coração que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, seguimos aí na nossa imersão. Gente, quem não segue a Nutri, acompanha ela, que ela tá fazendo várias lives, tá? 21, ciclo de 21 lives, sempre falando sobre síndrome fúngica. Já tô aqui também fazendo a propaganda, que eu quero que todo mundo saiba. Então vamos lá. Que amor! Segue ela, porque vocês vão aprender muito. Tudo que eu tô compartilhando com vocês aqui, que eu falei, eu aprendi com ela nessas lives, então eu espero que vocês também aprendam muito, tá? Maravilhosa. Obrigada. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Dúvidas, mandem ali no último post que eu respondo, tá bom? Que não deu pra gente conversar muito aqui. Um grande beijo, boa noite. Pronto. Boa noite, Luísa. Beijo. Boa noite, Nutri. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.